A cruz de Cristo é um dos símbolos mais significativos do cristianismo, representando a morte sacrificial de Jesus Cristo e sua obra redentora em favor da humanidade. Na teologia cristã, a cruz não é apenas um instrumento de execução, mas um símbolo de vitória sobre o pecado, a morte e o mal. A cruz foi, originalmente, um instrumento de tortura e execução usado por diversas civilizações antigas, incluindo persas, cartagineses e, mais notoriamente, os romanos. Era destinada a criminosos, escravos e inimigos do Estado, considerada uma das formas mais humilhantes e dolorosas de punição. Em Gálatas 6, verso 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é ponto central para a vida cristã, dizem, 1 Coríntios 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A morte de Jesus na cruz é vista como o ponto central da salvação, onde o amor de Deus e sua justiça se encontram. Martinho Lutero. Lutero chamou a cruz de o poder de Deus para a salvação e destacou que é nela que encontramos nossa verdadeira identidade. Charles Spurgeon. Spurgeon disse: a cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu, é o lugar onde nós morremos com ele. Este é um convite aos ouvintes refletirem sobre como a cruz redefine os valores humanos, demonstrando o amor de Deus e a sua justiça. Ele não estava só, nós também morremos nele. A inclusão na morte de Cristo dito pelo apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. O batismo simboliza nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição. Assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e somos vivificados juntamente com ele para uma nova vida. Paulo constantemente relembrava as igrejas de que a velha natureza foi crucificada, Efésios 4, de 22 a 24, e Colossenses 3, 3, diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. John Wesley enfatizava a santificação como resultado de estar mortificado para o mundo. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer disse, quando Cristo chama um homem, ele ordena que venha e morra. Tim Keller, um pregador contemporâneo, frequentemente lembrava que a nossa identidade está em Cristo, não no que o mundo oferece. John Piper, também um pregador contemporâneo, enfatiza que morrer para o pecado nos dá liberdade verdadeira em Deus. Assim, desta forma ajuda aos ouvintes a verem que a morte com Cristo não é perda, mas um ganho, pois crendo nos leva a uma vida abundante e eterna. A vida em Cristo, Gálatas no capítulo 2, verso 20, o resultado da crucificação com Cristo é uma nova vida onde Ele, Cristo, vive em nós. Essa vida é guiada pelo Espírito de Deus, que garante a vitória sobre o pecado e nos coloca a ter uma vida de verdadeira comunhão com Ele. O apóstolo Pedro nos ensinou que Cristo carregou nossos pecados no madeiro para que pudéssemos viver em justiça. 1 Pedro 2, verso 24. Pregadores do passado como Jonathan Edwards apontava que a nossa nova vida em Cristo é caracterizada por uma paixão por Deus e um enorme desejo por santidade. Francis Chan, um pregador contemporâneo que desafia aos crentes a viverem de forma radical para Cristo, deixando tudo que impede a comunhão com Jesus. Ele encoraja aos ouvintes a viverem como novas criaturas, abandonando os antigos caminhos e abraçando uma vida guiada por Cristo. Morte para o pecado é um convite aos ouvintes a identificarem áreas onde precisam morrer para o ego, desejos mundanos e para o pecado, sabendo que a vida se encontra na morte. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24b. Disse o apóstolo Paulo, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 1 Coríntios 2, 2. E porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Gálatas 6, verso 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,
3 e 4. Fomos crucificados com Cristo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está vivendo como alguém que foi crucificado com Cristo? Experimente plenamente o que Ele oferece. A vida justificada na morte. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 7.